Olá, tudo bom? Bom dia. Eu estou aqui hoje para apresentar o meu primeiro episódio de podcast. Meu nome é Marco Aurélio e eu estou hoje com a Kátia, que é uma pessoa importante aqui na nossa região, uma pessoa que tem conhecimento aí para dividir com a gente em algumas áreas. Tudo bom, Kátia? Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Um prazer estar aqui. Eu tenho uma perguntinha breve, porque a entrevistada sou eu, mas eu tenho uma perguntinha breve. Por que pó de cabra? Pô de cabra é porque é uma brincadeira ambígua, filosófica. Porque é pé de cabra, pô de cabra. Pé de cabra ele abre qualquer porta, entendeu? Para abrir o caminho aí de todos Legal. nós. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui. E, assim, o que nós queremos aqui hoje é passar um pouco do conhecimento, um pouco entreter vocês e fazer acionar um pouco o conhecimento e esse comichãozinho de querer ir atrás um pouco das coisas, né, Marco? Sim. Eu vejo aqui, então, que você tem conhecimento na área de aeróbica, em idiomas, a parte de conhecimento holístico. Basicamente, esses três temas aí que eu quero tá Tá. falando com você. Então, a gente começa aí pelo... Conta um pouco assim como você começou, enfim. Vamos lá. Brevemente, eu com 17 anos entrei na faculdade de psicologia. E o meu pai conheceu uma pessoa, um chileno, um professor maravilhoso, o professor Carlos Hernan Guerreiro Santana, um chileno, e abriu uma academia. E eu fui, após terminar a faculdade, eu fui trabalhar com ele. E nos embrenhamos nos anos 80, não que isso denote que eu sou já de idade, mas nos anos 80 era a época da aeróbica, né? Ou época maravilhosa. E com a academia a gente foi para vários campeonatos, tinha o Rainha Aeróbica Brasil, o Crystal dos Estados Unidos, a gente estava junto sempre do Mauro Ghiseline, da Runner, o Maurício Fernandes, da Training Club. Então, foi uma época bem bacana que eu espero que volte, porque a energia é muito legal, as aulas são ótimas, assim, eu não sei, eu espero que dê um retorno assim mais atualizado, né? Entendo. E você chegou a ter alguma... assim, a ganhar algum campeonato? Não, ganhar não, mas a gente participou de bastante. Na época Né? tinha essa competição acirrada, assim, Tinha, como tinha? nossa senhora, o pessoal vai lembrar, o próprio Matheus Carriere, a Cida Conte, o Paulo Aquial, né, eram feras nessa área. E sim, tem muita coisa. E se você rever alguns arquivos aí que existem por aí, você vai ver que foi uma época muito especial, né? E a gente trazia muita gente de fora, muito conhecimento de fora. Sim, e você acredita que o esporte ele muda a vida das pessoas? Demais, Sim, demais. Cada um tem um nicho, cada um tem uns se dão melhores com a musculação, outros com, e a gente tem que respeitar, né? O respeito é tudo. Eu gosto muito quando você se envolve em conjunto. Eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Então, a aeróbica, para mim, é bem, bem bacana, entendeu? Mas cada um tem o seu nicho, né? A yoga é fantástico. Tem a Inélia Garcia, que estava com a gente também. A Inélia trouxe o Pilates para o Brasil, né? uhum, Então, tem muita gente fera e muita gente boa mesmo. entendi. É interessante, eu acho que trabalho em grupo é muito bom, mas tem pessoas mesmo que não têm essa Sim, facilidade, mas também tem esportes aí que dá para você praticar sim, sozinho mesmo. Por exemplo, a musculação, que você não precisa sim. de ninguém, entre aspas, né? Uhum. Enfim. é, E aí, como que foi aí que você passou para essa, Para essa outra para área. essa área de idiomas? Então,
às vezes a gente traça metas na nossa vida e essas metas vão se diluindo. Você tem que seguir o curso, né? A minha mãe se separou, aí ela casou de novo e o meu padrasto era argentino. Enfim, a gente teve, né, que passar as férias na Argentina, tal. E ele simplesmente ele pegou uma casa na praia em Villa Gesell. A gente tinha uma casa lá, que é próximo a Mar del Plata. E ele falou, me jogou lá dezembro, janeiro e fevereiro. Eu tinha uns 14 anos e falou, ou você aprende ou você vai ficar aqui sozinha, isolada. Pronto, foi aí, foi a dica. 3 meses eu passei lá e comecei a falar, convivo muito. Morei depois, posteriormente, na Argentina. Eu tenho facilidade para idiomas, então eu falo inglês, espanhol, italiano, português e aprendo francês na plataforma Parnaíba Idiomas, que é bem legal. Entendi. Entendeu? E aí eu fui trabalhar. Algum tempo atrás, a Sony Music me chamou para fazer uns trabalhos aqui independentes. A Sony Music é no Rio de Janeiro, mas quando tem grupos, né, importantes que vêm para cá, eu servia como tradutora deles. E um trabalho bem legal que eu fiz foi com um grupo, quem é da época lembra, 2011, 12, 13, 14, de uma novela da Nickelodeon, um pessoal venezuelano, que é a Isa TKM e a Isa TK+. E aí, quando eles vieram, eu acompanhei o pessoal para Bandeirantes, para as entrevistas em todas as redes de televisão. E também no show deles, né, no teatro, que eles fizeram aqui em São Paulo. E foi muito legal, muito interessante, porque aí você vê o espanhol, o pessoal pega e fala, mas é muito fácil. No teatro, eles me chamaram 10 horas da noite, os diretores da Isa TKM, e falaram assim, Cá, a gente precisa que você traduza 28 páginas, tá? 10 horas da noite, até às 5 da manhã, essas páginas, porque o pessoal aqui não está entendendo o que a gente quer, de iluminação, de som. Então, você vê, é uma coisa tão próxima, mas quando entra o profissional, quando entra a parte técnica, não é tão próxima. Então, eu acho muito importante você aprender e você ouvir propriamente dito, né? Eu sempre falo, você que aprendeu idioma, a primeira coisa aprenda o alfabeto. Se você souber falar como é a letra no alfabeto original do idioma que você quer aprender, você já tem meio caminho andado, tá? Então, é isso. Por exemplo, um exemplo eu vou te dar bobo, a letra R em espanhol, ela sai daqui da língua, ere, não sai daqui, R. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles estranham muito, porque quando a gente fala Rebeca, borracha, alguma coisa assim, eles sentem como se fosse a letra J, porque o J deles é que sai daqui, que é rota. Então, é por isso que cria essa confusão monumental. Se você aprender a letra, como se pronuncia, e você já tem 50% do idioma aprendido. Entendi. Então, você aprendeu assim, por meio que na raça e... Isso me lembra quando eu aprendi a andar de bicicleta, isso. Que eu que você queria a nunca mais rodinha e aí o meu pai tirou a rodinha da bicicleta e eu via todo mundo na pracinha brincando, até que um momento eu falei, E não tenha medo, porque quando eu nasci... Já estava uns dias ali, sabe? Desculpa. Não. Mas já estava uns dias ali querendo brincar e não teve jeito. Então, eu acho que o melhor jeito aí é esse. Claro que tem os meios aí, métodos, como que eu falo assim, de escola, enfim. Mas o melhor meio mesmo é esse aí, como vulgarmente conhecido como na raça, né? Na raça. Eu sou a primeira descendente brasileira, minha família inteira é italiana. Então, quando eu nasci, eu aprendi primeiro italiano. E eu fui para a escola, não sabia falar português. E na escola o pessoal começou a tirar sarro de mim, né? Eu estudava no Liceu Eduardo Prado, em São Paulo, e o pessoal começou... Eu perdi o italiano. Eu só comecei a falar em casa, eu tinha vergonha de falar o italiano na escola, porque o pessoal, obviamente, né, criançada, tira sarro mesmo. Mas não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha. Não fale o portunhol ou o italianol, alguma coisa assim, porque é muito... Não se arrisque assim pelo nada, mas se arrisque porque você está aprendendo. Né? Entendi. Não se arrisque para dizer que você sabe. Se arrisca para dizer, olha, eu estou aprendendo. Sim, sim. Eu acho que
o portunhol ajuda, o embromation ajuda também, porque, de repente, se você está num lugar do mundo onde você não... Você pode não falar exatamente a língua, mas sempre tem alguém que fala um pouquinho de Isso. alguma língua, e se você conseguir se comunicar, você está vivo, entendeu? Você está na sociedade, você consegue se comunicar com as pessoas e não vai... Exato. E vai ser melhor a situação, né? Então, eu acho que o importante é a pessoa ter a vontade de aprender, né? Uhum. E como diz assim, né, que a gente tem que existe o conhecimento, né? Existe a habilidade e a prática, e depois um hobby ou uma profissão, né? Porque Exato. um conhecimento sem uma prática e sem um porquê, sem um destino, Exato. um resultado, Uhum. ele não existe, né? Isso mesmo. Usted habla bien espanhol. Um pouquito. Então, e qual mais língua além do espanhol você tem essa Italiano, inglês facilidade assim? estou tentando aprender o francês, né? O problema é Essa- tempo, mas o idioma que eu mais gosto, na realidade, é o francês. O francês é, é entendi. sensual, né? Eu gosto bastante. É isso. Então, você falou aqui um pouco do assim, qual mais outro trabalho além desse Eu fiz com o um pessoal trabalho bem legal para a venezuelano? Sony Music também, que foi a tradução de umas músicas. Eles pediram a tradução de 2 músicas. E uma delas é aquela É Proibido Fumar, para o espanhol. Né? Ficou bem bacana, viu, gente? Um dia eu mostro para De vocês, quem é ficou a bem legal. música? O Erasmo e o Roberto, né? Antiga, mas É a ficou origem do bem rock and roll bacana. ali, né? Aham, uhum. E Entendi. depois uma banda, Rock foi and uma roll banda que nacional. regravou. Gente, eu esqueci o nome da banda, uma banda super famosa nossa, que eu amo de paixão, que regravou essa música também, que ficou bem bacana. E você que fez a tradução Sim, da letra sim, 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 para o espanhol. sim. Entendi. Então, é isso aí. Então, e como começa aí você, agora com o terceiro tema? A gente tem aí um pouco da sua pessoa como atleta, como empresária, né? Como uma pessoa que tem conhecimento de algumas línguas, que já deu aula. Você deu aula, você dava aula? Você... Eu dei aula numa escola de idioma. Pode falar o nome da escola de idioma? Eu Ah, não dei aula sei. eu dei aula numa Você que escola de está sendo idioma que entrevistada, usa você que... neurolinguística. E eu acho Sim, fantástico. Eu amo neurolinguística. Eu acho que quem tem... Eu sou muito visual, né? Então, acho que a neurolinguística ajudou bastante. Porque quem é muito auditivo tem a facilidade para outros tipos de aprendizado. Eu acho que o visual, a neurolinguística ajuda bastante, porque é muita repetição e vai entrando e o seu ouvido vai acostumando. Então, eu acho muito bacana. Eu acho bem entendi. interessante. É igual assim, a neurolinguística eu acho importante porque como que você às vezes quer passar informação, às vezes a gente tem muito problema na vida de relacionamento sem entender um pouquinho disso. E isso pode ajudar tanto para você falar outras línguas, quanto para você se relacionar com as Sim, pessoas. sim, Por sim. quê? Porque às vezes você quer falar para uma pessoa assim, está falando, você está falando uma informação, né? O receptor, a pessoa está recebendo por, por voz, e essa pessoa ela é uma pessoa totalmente visual. Então, essa pessoa ela não vai te escutar. É. Você vai literalmente ter que desenhar. Quer que eu desenho? Exatamente. Sim, você vai ter que desenhar, porque a pessoa é visual. Sim, é. Tem pessoas que é mais... E tem que Eu não entender que não é lembro, uma mas é uma falha da pessoa de pessoa, mais né? Não é que uma mais falha. toque. Eu não lembro a palavra agora, né? Tem gente que é mais olfativo, que Sim. sente o cheiro, é atraído É o pelo... tato. Tem gente que precisa tocar. Então, cada um recebe a informação de uma forma. Então, quando a gente percebe isso, a gente consegue passar melhor essa informação para um filho, para uma esposa, para um Sim, marido, para um amigo, verdade. sua família, enfim, com um patrão.
Isso melhora no seu desenvolvimento, como que fala, executivo também, Sim, com as executivo, pessoas que cognitivo, trabalham de todas as formas. em empresas. E o que Né? acontece não é uma falha, simplesmente Relacionamento eu tenho maior interpessoal melhora, capacidade porque de a gente, desculpa, facilidade. Eu tenho maior facilidade num tema e você tem no outro, entendeu? Então, se eu entender que você é auditivo, eu vou poder falar tranquilamente com você, você vai captar, você vai... Se você é visual, tá, então tá, olha, aqui tem um copo com água. Eu falo, a pessoa às vezes não capta que é um copo com água. É um exemplo bobo, tá? Mas quando ela olha, ela fala, é um copo com água, entendeu? E Simples, tem gente básico. que, além de tudo, ainda tem que pôr a mão para ver, para sentir que é um copo com água mesmo. Entendeu? Exatamente. Então, é muito E nós louco. temos muitos outros sentidos a mais que a gente Então, não a gente trabalha. cria Né? aí, entendendo, né, primeiro a si mesmo, né, que eu costumo falar que tanto na paz quanto na guerra, porque Sun Tzu, o mestre da guerra, né, do Arte da Guerra, que escreveu o, Arte o da Guerra. livro, ele fala do conheça a ti mesmo. Sim. E que você vencerá uma batalha. Exatamente. E conheça o inimigo, você vencerá 2 batalhas, sem perder. Exato. Se você se conhecer a si mesmo e não conhecer o inimigo, você ganha uma batalha e perde a outra. Se você não conhecer nem a si mesmo, nem o seu inimigo, você está lascado, você vai perder. E também o nosso grande mestre Jesus Cristo, né, que trouxe a palavra de paz para a terra e trouxe uma nova era. Então, ele falou exatamente a mesma coisa. Conheça a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. E então, tanto na paz quanto na guerra, a gente precisa desse conhecimento, principalmente da gente mesmo, para depois a gente conseguir talvez entender, né, o outro o amor ao e próximo, ter o amor, ou a né, batalha ao próximo. conseguir o amor, porque a gente se entendendo e ver, porque o amor, né, nós somos mamíferos, né? Desde que a gente nasce, a gente já está ali no calor da mãe, enfim. Então é isso. E aí a gente entrou na outra área já, né? Agora eu acho que vai, conforme vai fluindo aí para essa dimensão mais alta da conversa, fala um pouco aí do seu conhecimento holístico, da sua área esotérica. Então, gente. eu fui criada como católica apostólica romana. Até hoje eu sou católica apostólica romana, tá? Meu livro de cabeceira é a Bíblia, eu acredito. E cada vez que eu leio, me vêm coisas novas, porque eu tento não ler com a minha interpretação, eu tento ler para absorver e para ver o que Deus realmente está falando, né? Mas com 11 anos, eu percebi que alguma coisa era diferente, porque eu fiz uma pirâmide de metal, as hastes da pirâmide, né? E a base, e entrei dentro da pirâmide, no meu quarto. Obviamente que quando minha mãe viu a pirâmide, falou, o que é isso? Eu falei, eu não sei, eu gosto muito dessas coisas. E aí, desde então, quando eu comecei a faculdade, eu entrei numa escola de astrologia do professor Waldir Furrer, que é um alemão que hoje já é falecido, mas ele é fantástico, e me embrenhei por outras áreas, numerologia pitagórica, pelo Feng Shui, da bússola, a escola original da bússola. Então, eu me embrenhei por várias áreas e fui tentando entender. Hoje em dia, eu estou na numerologia cabalística e na cabala, né? Eu estou aprendendo um pouco de cabala. E, assim, eu acho importante uma coisa, cada um na vida, os bilhões de pessoas que existem na vida, cada um tem um propósito. Você tem que achar o seu propósito. E o meu propósito é ajudar as pessoas. O meu propósito é esse, eu me sinto bem, as coisas fluem para mim também quando eu ajudo as pessoas. E, às vezes, as pessoas precisam dessa perspectiva nova, porque nós somos energia. Tudo no planeta é energia, tudo. Tudo no universo é energia. Tudo no universo é energia. Então, eu acredito no Deus maior e eu acredito que Deus nos deu ferramentas para a gente trabalhar, porque nós somos seres complexos, errôneos, falhos e maravilhosos. Então, assim, eu acredito nessas ferramentas. O que eu não acredito é na crença, né? Como é que se diz? Não é crendice, vamos supor. Eu vou dar um exemplo para vocês, bobo, mas que explica muito bem isso. O espelho. Todo mundo fala, se você quebrar um espelho, vai ter quantos anos de azar? 7 anos de azar. Por quê? Vai estudar de onde veio isso.
Isso veio dos tempos antigos, quando o espelho foi criado, que era muito caro, era uma coisa extremamente cara. Então, os patrões falavam para os seus escravos que era para ter muito cuidado com o espelho, porque se ele quebrasse, ele ia ter tanto tempo de azar. Não sei se na época era 7 anos, tá? Então, foi criado esse estigma em cima do espelho, numa crendice, numa coisa que as pessoas falavam para não quebrar, porque era muito cara. Não tem uma história por trás, não tem uma veracidade, não tem. E foi criando, isso cria uma coisa tão grande que tem pessoas que hoje em dia se quebram um espelhinho, se quebra alguma coisa, ela coloca isso tão para dentro que as coisas começam a dar errado para ela. Isso são as chamadas superstições. Superstições, exatamente, entendeu? Sim. E a egrégora que foi formada em torno disso, né? No mundo inteiro existe essa egrégora. Não quebra o espelho. Gente, a gente tem que saber separar o que é uma superstição, o que é uma cultura de outro país, com o que é uma ciência, ou com o que é uma religião, ou com o que é uma filosofia. É isso que a gente mistura muito, né? No Feng Shui existe muito isso. O Feng Shui é uma arte milenar, tem mais de 4.000 anos. Mas ela foi feita em cima de estudos, em cima do norte magnético. Tá? Então, o norte magnético existe, a bússola existe, todo mundo se rege pela bússola, né? Seja no ar, seja existe, na terra, assim seja no mar. Como raio-x. Exatamente. Então, cada ser também tem um posicionamento, cada ser também tem um norte magnético, digamos assim, que o guia, né? Então, eu sou uma pessoa, cada um tem 4 posições favoráveis e 4 posições desfavoráveis na vida. Se você for trabalhar e sentar numa posição desfavorável para você, você começa a se sentir mal, as coisas não começam a andar. É impressionante isso. Isso tudo você fala do Feng Shui, que é pessoal, trabalhado com o posicionamento. Sim, com o posicionamento de cada bússola e de cada o um. Norte Exatamente. Com cada pessoa. Sim, cada pessoa, cada lugar, a gente faz um cálculo. Cada espaço, cada cômodo, depende daquilo que você está analisando. Sim. Tem pessoas que dormem mal, acordam com dor de cabeça, dormem bem e acordam com dor de cabeça, tem pesadelo, não consegue dormir, tem insônia. E aí você vai fazer o estudo dessa pessoa, aí você vai na casa dela, ou você pede para ela ver onde está posicionada a cabeceira da cama, está numa posição totalmente desfavorável para ela. Você fala, vamos fazer isso, vamos mudar. Aí a pessoa às vezes fala, não, mas eu não tenho como, porque minha cama é fixa. Eu falei, tudo bem, dorme você do outro lado. A cama é fixa, você não. Vamos tentar? Eu te dou 3 dias. Nunca mais. E você Nunca já... Tá. Então, assim, além do Feng Shui, o que mais dessa área esotérica você conhece? Numerologia. Numerologia eu usava pitagórica, agora eu estou na cabalística, porque eu acredito muito, eu estou buscando o que era o antigo, né? O que era da época dos hebreus, da época... E assim, eu me identifiquei muito com a numerologia cabalística. Né? Entendi. E tudo, até a Bíblia tem códigos numéricos, tudo tem código numérico. Né? Computador tem código numérico. Aquela sequência de Fibonacci, sim, né? Sim. Que é um cálculo perfeito que está em tudo, né? Exatamente. Então, eu acredito muito. O seu nome foi dado para você por um motivo. Você nasceu em tal data por um motivo. Vamos trabalhar o que está dando certo, o que aconteceu na hora de você nascer, energeticamente, alguém te colocou um nome. Por que você tem o apelido Cabrito? Energeticamente, isso tem. Se você, vamos supor, você vai fazer a soma, dá um número 5, que é a área de comunicação, e você não se expande, entendeu? Então, a gente procura alinhar e ajudar a pessoa a se encontrar. Não é um achismo, não é sorte, não é você falar amanhã você vai ganhar na loteria. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é abrir o seu livro e fazer você melhorar, você prosperar internamente, se conhecer melhor e criar uma vida mais próspera e mais ampla para você, seja no que você quiser. Entendi. E você disse que aí é numerologia cabalística,
Feng Shui. Você tem conhecimento de tarô? Tarô, sim, também. De signos, assim, de Sim, horóscopo sim, também? sim, sim. Tudo assim? Tarô é um tema também muito Ervas, interessante, assim. porque o tarô também não é uma arte divinatória, gente, não é. O tarô, você dá a noção, você dá um direcionamento para a pessoa também. É um tema muito sério e muito rico para você ser usado. Tanto é que tem o tarô do Jung, né? O Jung, eu sou junguiana, e quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu era freudiana, passei para Lacan, e de Lacan eu fui para Jung, né? E é muito rico e muito vasto todo esse universo. Obrigada. É muito rico e muito vasto todo esse universo. E a astrologia também. A astrologia, ela existe a astrologia ocidental, que tem a ramificação védica, solar, lunar, enfim, tem N. Você tem que achar o que é melhor para você. Existe a astrologia oriental também, né? Que a astrologia oriental é interessante. Ela é anual. Ela não é mensal. Eles trabalham mais com a lua, assim, Isso, e eles trabalham, com o lunar, e eles calendário têm, lunar. exato, e eles têm os animais, né, como signo, digamos assim, né? Sim. E tem a nossa astrologia, que ela é também, eu falo, bom, eu sou de Gêmeos, né? Então eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa inteligente, porque geminiano é inteligente, é rápido, né? Mas é assim, você é todos os signos, você é uma junção de todos eles passam por você, todos os planetas passam por você, e essa interligação entre eles, nas casas onde eles estão, é que vai te dar a tua personalidade, é que vai te dar o teu parâmetro, é que vai te dar o teu norte, né? Então, o que eu quero que fique claro, gente, é que não são temas sérios, não é uma coisa de adivinhação, não é para você ir lá e falar assim, olha, eu vou ganhar um marido daqui a 2 meses. Não, minha querida. Se for para você achar um marido, você está procurando, você está saindo, você está conversando com as pessoas, é por aí que vai, não é na sorte, entendeu? Por isso que o medo de pegar e falar assim, olha, esse ano você vai ter muita sorte na vida. O que a pessoa pega e fala? Senta ali e espera. Não, não é assim. Ajuda-te que eu te ajudarei. E aí você ainda leva a culpa, E né? aí a gente leva a culpa ainda por cima. Entendi. Mas me fala assim, teve resultados o seu trabalho na vida das pessoas? Muito, muito, muito. É que depois eu dei uma pausa, que eu estou retomando agora, tá, essa área, que eu acho importante, que me faz muita falta na minha vida. No meu tempo livre, eu estou retomando essa área. E ajuda demais as pessoas, gente, ajuda demais. Me ajudou e continua me ajudando, porque você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então, eu acho que é bem bacana. Entendi. E para as pessoas aí que sentem essa mesma atração, igual a você, assim, às vezes desde muito cedo já, né? Normalmente é desde muito cedo, as pessoas já sentem a Tem o aptidão, comichão, né? para as coisas, né? Ou, às vezes, a gente descobre outras coisas, mas normalmente já é muito cedo, Sim. né? E assim, como que tem como que você aconselharia para as pessoas como que eu posso falar? Para elas também Desenvolverem, tá? como esotéricos, Sim. holísticos, Holístico. esotéricos, O primeiro nas tema suas diversas áreas. procure alguma coisa que seja compatível a você. Vá a fundo, estude, procure um mestre, né, um professor, procure aprender sempre. Eu estou no Feng Shui há mais de 20 anos, há 20 e poucos anos, e não sei nem metade. Eu te garanto que eu não sei nem a metade. O importante é vá a fundo, não receba a informação e ache que essa informação é a real. Vá e estuda, porque aí ocorrem como aquelas coisas que eu te falei, exemplos bobos de um número 4. Não pode ter número 4 na casa, não, número 4 dá azar. Da onde saiu isso? Então, Entendi. você vai estudar a fundo. O número 4 na China é um número que eles não usam, porque para eles significa morte. Mas para a gente não tem o mesmo significado.
Então, é assim, procure saber. O número 4 é um número poderoso, é um número maravilhoso. Então, procura saber, não Mas pega assim, é que informação. mas também no Oriente, eles veem a morte um pouco diferente, né, do que a Sim, gente. A gente tem sim, um terror, assim, né, um medo, uma coisa que eles não têm, né. Assim, exato. eles veem isso como uma renovação e as coisas estão nascendo e morrendo o tempo todo, estão se renovando. É por isso que eu acho importante Imagina se você... a gente vivesse 1000 anos, Nossa eu ia Senhora. ter que coisa com parafuso, né? Então, tipo, Cola, durex. colar, então não tem como, tem que seguir, né? Tem que E seguir, a tem que energia ela seguir. transmuta, Sim, Deus ele não morre, não foi sim, criado, não, assim como diz a religião, assim como fala a ciência sobre energia. Então a gente é, tem, no final das contas, quando a gente pega quase que todas as culturas mundiais, assim, a gente vê coisas parecidas, porque eu acho que quando a gente tem o tempo passa, a gente tem instrumentos para estudar cientificamente aquilo que era empírico. Então a sim, gente descobre então que, pô, o espelho não é que dá 7 anos de azar, mas na época que o espelho custava, sei lá, quantas libras, quantos dólares, não sei, sim. se Então, qual era a se moeda? você quebrasse, pô, era tipo anos às vezes, de trabalho. Então, era Uhum, tipo 7 anos de trabalho, tá ligado? Da exato. sua vida. Que você ia ter que pagar. Estou supondo que você ia ter que pagar por Uhum, causa daquele espelho. Tipo, sim, como você quebrou um carro hoje exato. em dia, de Sim, alguém. isso é um exemplo bobo, Então, né? eu entendo, mas tem uma origem. Então, a gente nunca pode também ignorar Não. aquilo que vem do dito popular, acho que vem do empirismo, porque mais cedo ou mais tarde a gente descobre a propriedade ali científica, Sim, né? sim. E por isso que eu falo, o estudo é muito importante. Vamos continuar num exemplo do Feng Shui, que eu acho fácil, porque é muito destoante, né? O Feng Shui, ele é chinês, base chinesa, só que só os imperadores é que tinham acesso, só as pessoas mais, né? Então, eles fecharam o cerco e ele foi praticamente erradicado. Isso há 4, 5 mil anos atrás, tá? Mais ou menos. E, então, Hong Kong adotou. Hong Kong é toda feita em cima do Feng Shui. O Santander, o HSBC, né, que acho que hoje em dia é Santander, né, gente? Ele é todo feito no Feng Shui também. Então, você veja a propriedade e aonde chega quando você tem Eu o acredito, conhecimento, né? eu acredito que todo lugar é feito assim, Sim, sim, porque toda colonização que foi muito bem pensado, teve muito conhecimento por trás. Não sim, é só sim. simplesmente pessoas que foram lá e barbarizaram tudo e tomaram a terra dos Não. outros. Eu acho que, sim, de fato é isso. Mas tem muito mais por trás. Você Tem, pensa tem, milênios, quando o tem muito mais por pessoal não trás, assim. tinha a estrutura e conseguia ver as estrelas, definir os padrões, definir os E eles já planetas, conseguiu, conseguiam, né? as Há cinco pirâmides. mil Como, anos como você atrás, eles já explica tinham. isso? Então, tem É muito assim, mais do que tem, tem. só. Enfim. E nós somos seres de luz, nós somos seres que viemos aqui para ter luz e para passar luz. Eu sei que as dificuldades, todo mundo tem dificuldade, eu tenho, gente, todos somos humanos, né? E a gente está aqui para aprender, senão nós não estaríamos nesse plano, nós estaríamos já em outro plano. Certo. Então, eu acredito, estuda, vá a fundo, não tenha medo, entendeu? Sim. Porque as pessoas às E, vezes têm medo, falam, isso daqui é pagão, isso daqui é de e, bruxa. e você tem alguma indicação de livro, de Olha, eu site, de rede tenho, social, tenho. de pessoas que têm esse conhecimento, que pode estar. É próprio Tenho YouTube, né? sim, tenho sim. Né, o próprio. Ele é muito livre, né? Eu tenho alguns, na Cabala, por Tem exemplo, muitos vídeos, né? Que tem. Mas pessoas só que falando. você precisa tomar cuidado Não, e ver as pessoas que você não. realmente quer seguir, né? Sim, tudo na vida a gente tem que filtrar. Mas Você assim, quer ver, ó, da época da antiga, tá? O pessoal vai lembrar. Quem assistia Star Trek, o Jornada nas Estrelas, que tinha o Spock, né?
O comprimento do Spock era assim. Era assim? Sabe o que significa esse comprimento? Esse comprimento é a letra X em hebraico. Olha que interessante. Então, não é à toa que foi feito. Até naquela época, em 1960 e pouco, eles já adotavam esse conhecimento. Né? E todo mundo achava, não, é a letra X. Olha que interessante que é isso. Né? É uma letra hebraica. Tá? Então, porque tudo tem o... que quer passar paz, quer passar... Porque tudo tem a parte mais superficial e a parte mais profunda. Então, a parte mais profunda é para aquele, eu acho, que sente. Quando você olha, sente e fala, não, então isso... Porque se não te interessa, não te interessa, então passa. Não, passa batido, passa né? batido, fala, não, você é a mesma coisa que você pega alguém da cidade e põe no mato. Você olha e fala, é mato. Você pega um índio, ele sabe o nome, ou pega alguém que dá... Ele sabe a planta, ele sabe tudo. Que trabalha, né, que mora mais no interior, assim, que trabalha com... Eles olham, eles sabem tudo, o nome de cada espécie, não é só mato. Exato. Então, para nós, é só superficial. A gente olha lá, é mato. Para eles têm um conhecimento mais a fundo. Então, coisa mais rica todos que nós, mato? a gente tem uma ignorância em muita coisa, porque passa batido muita coisa, e aquilo que a gente se aprofundou melhor. Exato. Então, eu acho que o caminho é a gente realmente entender o que a gente gosta de fazer e se aprofundar e lutar por isso. Exatamente, e lutar mesmo. Exatamente. Porque não é fácil. Mas é isso, então... E buscar se conhecer, né? Porque é difícil a gente se conhecer, gente. É muito doloroso a gente se conhecer. É muito doloroso. A gente tem coisas profundas que a gente não quer colocar à tona. Coloque à tona, entendeu? Faz uma meditação. A meditação nada mais é do que você respirar. Você quer coisa mais louca? A gente respira o tempo inteiro, a gente não lembra disso. A gente respira errado, a gente respira numa aceleração. Eu sou assim também, viu? E quando você medita, você fala, eu estou respirando. Você sente a respiração daqui, do abdômen, você sente a respiração cardíaca, você sente a hiperventilação do cérebro. É muito maluco, é uma delícia isso. É muito gostoso. Aí você fala, eu estou meditando. E, obviamente, os pensamentos vão vir. Qual é o lance da meditação? Deixa embora. A meditação que você indicaria assim para as pessoas que querem um conhecimento assim, começar ali, então, por uma meditação. Começa para dentro de si e respira. E procura aí, ver a respiração. Aí começa a atrair as informações e pessoas e entendi. O parto natural, por exemplo, você usa muito aqui a respiração aqui embaixo, né? Porque você tem que aprender. A gente não sabe. Você acha que quando você vai ter o bebê é assim? Não é nada disso. Você está respirando aqui em cima. É bem complicado, gente. Eu tive parto natural, não é tão fácil assim, não, viu? Então, aprenda a respirar, aprenda como está indo a sua respiração, aprenda os teus chakras, como é que eles estão centralizados, o que você está sentindo de divergência. Eu tenho um problema seríssimo no meu chakra laríngeo, porque, geminiana, né, fala demais e não ouve. Então, eu tenho que saber trabalhar o meu chakra. É difícil, mas e até hoje eu estou tentando, tá? Mas você vai evoluindo. Quando você percebe o que está acontecendo com você, você começa a falar, putz, é aqui. Vamos aprender a ouvir mais, vamos aprender a receber as coisas mais. Então, é isso. É tudo uma proporção de você se conhecer. É esse o barato da vida. É você realmente se conhecer e colocar os seus limites. É isso. E expandir para o universo o que você tem de bom a oferecer. Certo. Sempre. E então, assim, para a gente... não sei, para a gente fechar, assim, né, a conversa, fala alguma coisa em espanhol aí. Então, eu vou falar uma coisa em espanhol. Hagan danças circulares. Hagan todo lo que les guste. Pero busquen conocimiento. Conocimiento es lo que abre puertas para el universo. Conocimiento. Sim, agora, para a gente se despedir dessa galera maravilhosa aí que está assistindo,
deixa uma mensagem aí, então. Eu quero Pra deixar mais do que uma pessoal aí. mensagem, eu vou deixar brevemente, tá? Pessoal, nós somos seres de luz. Busquem luz e busquem dar a luz sempre. Um sorriso abre portas. Às vezes você sorri para uma pessoa e é isso que ela precisava. Então, sabe, seja empático, seja simpático e seja luz na vida do outro. Você não sabe o que apenas um cumprimento de mão pode ocasionar na outra pessoa, tá? E busquem sempre o conhecimento. O conhecimento é tudo, tá? É o que eu disse, Deus e a Bíblia são meus livros de cabeceira e Deus acima de tudo. Mas Ele me deu, eu já fiquei muitas vezes, pô, Deus, mas eu estou na área esotérica, e Ele foi me direcionando. Então, eu sou uma pessoa boa, tá, gente? Então, a área holística, os terapeutas holísticos são muito bons. E aí eu vou deixar uma mensagem para vocês, que é uma oração em hebraico, que ela tem mais de 2.000 anos, ela tem na internet, no YouTube, em tudo quanto é lugar, que é uma oração, para mim, de milagres, tá? Ela foi feita, se você for ver no Torão, ela foi feita em, se não me engano, 7 versos. Ela é muito, muito, muito maravilhosa. E eu, quando eu faço, eu realmente, ela me acalma e me abre portas, tá? Ela chama Ana Becoa, tá bom? Então, essa é a minha mensagem final para dar luz para vocês. Netzar Arshav. Ana Becoa, Gedulat Eminha Tatir Tserurá. Kabel Rina Mecha Sagveino Tahareino Norá. Nagibor Dorshei Kuterha Kevavat Shomrem. Barren Taharem Rachameit Sidkaterha Tamid Gomlem. Hassin Kadosh Berof Tuvhana Ela da Terra. Yahid Gileamecha Penezorei Ketchaterra. Shavateino Kabelujmat, Sakateino Deia Talumot. Fiquem com Deus. Amém. Eu sei, assim, que você cuida de... Você falou que é uma pessoa boa, era para fechar, mas... Então, assim, é isso. Eu sei que de algumas ações suas na sociedade, sei que você ajuda bastante animais Sempre. abandonados e Sempre. é um Eu e minha esforço, filha. um trabalho, você e a Verônica, né? E se alguém quiser ajudar aí, ó, também Curtam a entre página em Protetora contato, por Amor. No entre em Instagram. contato com a Catita aí, beleza? E eu agradeço a todos, agradeço pela oportunidade de estar fazendo o meu primeiro podcast, entrevistando a Kátia, que é uma pessoa maravilhosa, entendeu? E é isso, cara, que independente de religião, entendeu? De qualquer coisa, na sua fé, que Deus te abençoe. E até o próximo. Muito obrigado aí. Beleza? Abraço a todos. E sucesso para você. Muito sucesso. Sucesso para todos nós.